A seleção brasileira de futebol carrega sobre seus ombros não apenas o peso das 5 estrelas conquistadas em Copas do Mundo, mas também o legado de ser o esporte mais popular do Brasil. Quando os 11 jogadores entram em campo com a amarelinha, seja em uma final de Copa ou em um amistoso de meia temporada, eles representam muito mais do que apenas mais um time. Eles carregam a paixão de mais de 200 milhões de brasileiros. Desde as raízes do futebol no país, nos campos de várzea e nas areias das praias, a seleção brasileira esteve ligada à identidade nacional. As grandes conquistas, como a Copa de 58 e a de 70, são parte da nossa história. As grandes derrotas, como o Maracanaço de 50 e o 7-1 de 2014, estão eternizadas como traumas coletivos na memória do país. Por isso, não é exagero dizer que a seleção brasileira é um patrimônio nacional, um símbolo tão importante quanto a bandeira verde e amarela. Ela representa a alegria, a esperança e a vibração de um povo que vive e respira futebol. E é justamente por carregar todo esse valor simbólico e emocional que a seleção brasileira também se tornou um produto altamente valioso economicamente. Um ativo bilionário capaz de movimentar uma indústria inteira em seu entorno. Quem administra esse produto tão valioso é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Coube à Confederação, ao longo das décadas, transformar a paixão nacional pela seleção em lucro. E isso ela faz muito bem, explorando a marca Seleção Brasileira das mais diversas formas possíveis dentro e fora de campo. Seja na venda de ingressos, nos acordos de patrocínio de cifras milionárias, nas premiações de torneios ou na venda de produtos licenciados, a CBF encontrou uma mina de ouro na camisa amarelinha pentacampeã mundial. Ela rende centenas de milhões a OS seus cofres a cada ano, transformando a seleção numa verdadeira máquina de fazer dinheiro. A principal fonte de receita da CBF em cima da seleção brasileira é, sem dúvidas, a bilheteria dos jogos. Cada vez que a amarelinha entra em campo em solo brasileiro, seja em amistosos ou nas eliminatórias das Copas, milhares de ingressos são vendidos, movimentando milhões em bilheteria. E esses valores vêm crescendo exponencialmente. Basta analisar algumas estatísticas recentes. Em 2023, por exemplo, em apenas 3 partidas disputadas no Brasil pelas eliminatórias da Copa de 2026, contra Bolívia, Venezuela e Argentina, a seleção faturou mais de 43 milhões só de renda bruta com bilheteria. O jogo que mais rendeu foi justamente o clássico contra a Argentina, no lendário Maracanã. Foram quase 20 milhões arrecadados só nessa partida, com o estádio lotado e um ticket médio de 293 por ingresso. Um valor astronômico para um único jogo. E nota-se uma clara estratégia da CBF de aumentar consideravelmente o preço dos ingressos dos jogos da seleção. Prova disso é que em março de 2022, um jogo das mesmas eliminatórias contra o Chile, no mesmo palco do Maracanã, rendeu apenas 6 milhões e meio. Ou seja, em menos de um ano, o faturamento com bilheteria triplicou. Além dos valores com ingressos, existe outra fonte garantida de receita a cada 4 anos vinculada à seleção. As premiações pagas pela FIFA durante as Copas do Mundo de acordo com o desempenho da equipe. Mesmo quando não conquista o título, o Brasil avança às fases finais e garante prêmios gordos nos cofres da CBF. Nas quartas de final da Copa 2022, por exemplo, a premiação foi de quase 900 milhões. Com a vaga nas semifinais, seriam mais 95 milhões. Bilheteria e premiações da FIFA injetam centenas de milhões ligados diretamente ao desempenho da seleção brasileira dentro de campo a cada ciclo de Copas. Valores que vão direto para os cofres da Confederação Brasileira de Futebol. Além de bilheteria e premiações, outra gigantesca fonte de receitas para a CBF vinda da seleção brasileira são os milionários contratos de patrocínio. As grandes marcas pagam valores astronômicos para estamparem suas logomarcas no uniforme mais famoso do país. Em 2022, apenas com patrocínios de camisas, a CBF embolsou mais de 95 milhões. Especula-se que o próximo ciclo, até a Copa de 2026, deve render valores ainda maiores aos cofres da entidade. Afinal, patrocinar a seleção brasileira vai muito além da visibilidade da marca estampada no uniforme visto por milhões durante as partidas. É se associar ao esporte mais popular do país, à alegria e ao orgulho nacional representados pela amarelinha. É comprar uma fatia valiosa da paixão que move a nação a cada jogo da equipe canarinho. Atualmente, as principais marcas que investem alto para apoiar a seleção são a Nike, que veste o time desde 1996, além de Itaú, Seara, Magazine Luiza, Vivo e outras gigantes.
todas seduzidas pelo enorme potencial de exposição positiva que o Scratch canarinho proporciona. A Nike, inclusive, acertou em 2022 a extensão do contrato de fornecimento de material esportivo por mais 4 anos, até 2026, em troca de valores estimados em mais de 400 milhões. Para se ter uma ideia, o patrocínio anual da Nike é superior às receitas totais anuais da maioria dos clubes brasileiros. Seja em contratos publicitários ou de fornecimento de equipamentos, os patrocinadores injetam somas gigantescas todo ano para manter suas marcas vinculadas à seleção pentacampeã, transformando a amarelinha também em uma vitrine publicitária altamente valiosa e lucrativa para a CBF. Considerando a montanha de dinheiro que entra nos cofres da CBF por ano vinda de bilheteria, premiações, patrocínios e outros direitos ligados à seleção, uma pergunta importante emerge. Para onde vai todo esse dinheiro? Parte considerável desses valores, é claro, é gasta para manter a estrutura necessária à preparação da equipe para os torneios, despesas com treinamentos, intercâmbios, logística de viagens, pagamentos de comissão técnica e funcionários seguem consumindo fatias generosas do bolo a cada ano. Porém, o grosso dos bilhões faturados pela CBF com a seleção acaba mesmo indo para remunerar generosamente seus principais cartolas. Basta analisar o demonstrativo financeiro da própria entidade para entender onde é alocada a maior parte dessas receitas. Em 2021, por exemplo, apenas 8 dirigentes da CBF receberam juntos quase 30 milhões em salários e outros penduricalhos. Ou seja, enquanto os jogadores suavam a camisa dentro de campo, um grupinho seleto de cartolas embolsava rios de dinheiro sem sair de seus luxuosos gabinetes. O presidente da CBF, por exemplo, tem direito atualmente a um salário mensal de mais de 60 mil, fora outras generosas verbas de representação que fazem do cargo um dos mais bem pagos do futebol brasileiro. Tudo bancado, claro, com o suado dinheiro do torcedor amante do futebol e da amarelinha. Para completar o cenário, casos de corrupção e desvios de dinheiro envolvendo cartolas também são comuns na história da confederação. Enquanto estádios, campos e a base do futebol brasileiro vivem o abandono, alguns dirigentes parecem mais interessados em desviar recursos que deveriam ser investidos no desenvolvimento do esporte no país como um todo. Ao passo que a seleção brasileira segue seu caminho vitorioso dentro das 4 linhas levando alegria à torcida, a CBF transpõe a paixão pelo futebol em cifras milionárias que frequentemente são destinadas aos próprios cofres da entidade e de seus cartolas. Mas será que as contas realmente fecham? O torcedor anseia por mais explicações. Como vimos, dentro das demonstrações financeiras da própria CBF, é possível enxergar para onde vai boa parte dos milhões arrecadados com a seleção brasileira, para os salários milionários de seus principais cartolas. Mas veja isso em comparação a um jogador de time mediano no Brasil que recebe por mês em média de 5 a 10 mil reais. Ou seja, o cartola máximo da CBF ganha sozinho por mês o equivalente ao salário anual de mais de 5 jogadores profissionais. E isso tudo é bancado com o dinheiro suado do torcedor, que gasta uma grande parcela da renda para ir ao estádio, comprar camisas oficiais e pagar ingressos da seleção a preços exorbitantes, na esperança de ver o time trazer mais uma estrela. Enquanto somente os cartolas nadam em dinheiro com seus salários astronômicos, o futebol de base, os campos e estádios pelo país seguem abandonados. Será que o torcedor não merece mais transparência sobre para onde vai cada centavo que entra nos cofres graças à paixão nacional pela amarelinha? Diante de tudo isso, fica evidente que a seleção brasileira representa muito mais do que apenas um time de futebol. Ela é uma paixão nacional, um símbolo do orgulho brasileiro reconhecido em todo o mundo. Mas infelizmente também se tornou, principalmente para a CBF e seus cartolas, uma gigantesca máquina de fazer dinheiro. Uma mina de ouro explorada até o último centavo através de mecanismos como bilheteria, premiações, patrocínios e licenciamento da marca Seleção Brasileira. Somente em 2022, o faturamento da CBF ultrapassou os 700 milhões. Grandes somas que deveriam ser investidas no desenvolvimento do futebol brasileiro, melhorando campos e estádios, apoiando jogadores desde a base, capacitando categorias de formação. Mas o que se vê na realidade é muito dinheiro sendo desperdiçado. Uma estrutura de futebol ainda muito precária, contrastando com os milionários salários de cartolas. Enquanto a paixão se esvai nas arquibancadas, nos bastidores o interesse maior de alguns dirigentes parece ser apenas engordar suas já poupudas contas bancárias. O torcedor brasileiro, que carrega em seu DNA e em cada gota de suor a paixão pelo futebol e pela amarelinha, merece mais.
Merece que cada centavo arrecadado em cima dessa paixão seja revertido em prol do desenvolvimento real do esporte no país, a começar pela base. Que os milhões arrecadados com a seleção deixem de alimentar fortunas privadas e passem a ser investidos com transparência no futebol que amamos. Esse é o anseio legítimo de qualquer brasileiro que vibra de coração pelo Screte Canarinho. Este canal foi feito para trazer informações no mundo esportivo e fico feliz com cada like e comentário que recebo. Hoje tenho buscado fazer uma renda extra e decidi compartilhar com vocês como estou conseguindo faturar em dólar, usando apenas um computador e acesso à internet, sem precisar falar inglês, sem exposição e sem vender nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link na descrição abaixo após assistir ao vídeo. Fico feliz em ter ficado até o final do vídeo. Para continuar no clima da seleção brasileira, vamos conhecer a relação do Ronaldo Fenômeno no cenário mundial.